Tenso, irritado, esbravejando contra a imprensa, mas satisfeito com o time e com o resultado. O vestiário do Grêmio no Maracanã com os detalhes, inclusive com a possibilidade de uma cirurgia para Kahneman. Uma história muito mal contada, a gente fala depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. É o Diário do Grêmio KTO, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse vídeo é um oferecimento de KTO, kto.com, onde a diversão acontece e é para jogar com responsabilidade. O cupom A Dupla te dá direito a 20% de bônus em cima do primeiro depósito. E os jogos ficam bem mais interessantes, kto.com, lembra, a aposta pode fazer você perder dinheiro, então responsabilidade lá na KTO. Quem jogou no empate se deu bem, né? Porque o Grêmio ficou no empate contra o Fluminense, um empate que é importante, é um ponto conquistado na tabela de classificação, aliás, esse ponto foi bastante valorizado pelos jogadores e pelo técnico Renato depois da partida, na matemática do Grêmio, rumo aos 45 pontos. Esse pontinho, ele é vital, ele é crucial, ainda mais neste momento. O Grêmio na próxima rodada encara a equipe do Palmeiras, é um jogo muito difícil, a gente sabe, fora de casa, então convenhamos, né? Somar um ponto fora contra a equipe do Fluminense, num jogo que, querendo ou não, é direto na parte de baixo da tabela de classificação, foi muito, mas muito positivo. O detalhe é que Renato estava muito incomodado no vestiário gremista. Lá na sala de entrevistas coletivas, Renato conversou com a imprensa e ele estava muito incomodado com as críticas ou com aquilo que ele chama de falta de profissionalismo. Qualquer pergunta um pouco mais forte, o tom do Renato muda e ele vira para uma pauta profissional, como se não houvesse profissionalismo nas perguntas que estão sendo feitas. O Renato diz que está todo mundo procurando crise, né? Que ninguém quer falar das enchentes, ninguém quer falar das dificuldades do Grêmio, ninguém quer falar dos poucos investimentos, da baixa capacidade do Grêmio de investir, e ninguém quer falar que o Grêmio contratou 3 garotos de 21 anos que não conseguem falar português na metade da temporada. Só lembro aqui que os garotos são Monsalve, né, que entrou muito bem no jogo, Arezzo, que sofreu o pênalti pro empate, e o Aravena, que foi um dos melhores em campo, inclusive construindo o primeiro gol, que era o gol, né, do 1-0 Grêmio naquele momento. Então esses garotos aí, que ele diz que estão com extremas dificuldades de adaptação e que precisam ser destacados, né, os investimentos, eles colaborarem muito, tá, lá no Rio de Janeiro, só pra gente deixar muito claro aqui esse ponto que foi reclamado pelo Renato e eu não entendi muito bem realmente. Renato adotou, inclusive, uma estratégia que pra mim é nova, quando o assunto é ele porta-lupe, que é o autoelogio. Ele diz que a comissão técnica e os jogadores foram muito corajosos, que o Grêmio foi pra cima no final do jogo, botou o time pra dentro do adversário e acabou construindo o resultado de empate. Jogadores e treinador ganham jogos, perdem jogos e por isso a coragem foi destacada pelo comandante gremista. Mas, repito, um Renato bastante incomodado. Teve repórter do Rio de Janeiro que questionou, por exemplo, o fato do Grêmio só ganhar campeonato gaúcho, recuperando aquele discurso do Renato de que o Inter não ganha nada e o Grêmio tá ganhando todo ano. E aí o repórter lá do Rio disse, mas Renato, só tá ganhando campeonato estadual, o último grande título foi em 2018. Ele ficou marara, né? Ele disse, aí dá o time aí de 500 milhões de reais que tu vai ver bom futebol. E aí o repórter, ele até contra-argumentou dizendo, cara, tu não ganhou no Flamengo. Cara, subiu no salto, tá? Ficou muito incomodado, enlouqueceu realmente o Renato, de irritação, eu digo, porque ele foi muito pressionado pela imprensa gaúcha e também pela imprensa carioca em alguns momentos. Para o Portalupe, a cobrança em cima do Grêmio é injusta, tá? Primeiro ponto, porque o Grêmio não tem que apresentar bom futebol, o Grêmio tem que conquistar pontos, e o Grêmio conquistou um ponto. E segundo, é que apenas 3 times estão jogando bem dentro do Campeonato Brasileiro e o resto não. O resto só está pontuando e tentando brigar por classificação. Ele só não citou quais são os 3 times que, na opinião dele, Renato, estão jogando bem, estão tendo boas campanhas, né, bons jogos dentro do campeonato nacional. Sobre a falta de títulos que eu citei, tem um ponto bem importante do raciocínio dele, treinador, que é, de acordo com o Renato, ele conversou já com a direção para dizer o seguinte, olha, no ano que vem se preparem, tá? Porque haverá um campeonato brasileiro dividido. O campeonato das SAFs na parte de cima e o campeonato dos normais na parte de baixo. Não tem como cobrar os normais,
para que jogue lá em cima. É a opinião do Renato, tá? É a opinião do Renato. Existem muitas SAFs realmente no futebol brasileiro, mas eu lembro aqui que, por exemplo, o Fortaleza, que faz uma campanha aí, né, de top 3 campeonato brasileiro, campeonato nacional, não é SAF. Ou melhor, é SAF, ela entrou no processo jurídico da SAF, mas ela não tem investimento externo ainda, então realmente o clube ainda trabalha com as próprias forças, mas o Renato fez essa figura de linguagem para dizer que no ano que vem talvez seja pior, ou que o Grêmio vai ficar ainda mais tempo sem ganhar um título de expressão, porque a capacidade do clube em investir ela é muito menor no comparativo com os outros grandes clubes do cenário nacional que ele, Renato, está olhando. O treinador também aproveitou para desmentir uma falta de mobilização no vestiário. Quem acompanhou os bastidores, né, publicados pelo Grêmio da vitória sobre o Atlético Goianiense viu um clima muito para baixo, né, um clima meio depressivo. E o Renato disse que as pessoas nunca chutaram a bola, nunca pisaram no vestiário e querem palpitar. Que aquilo ali, na verdade, é o efeito de um estresse de uma partida muito difícil contra o Atlético Goianiense, de um jogo que foi muito cansativo e os jogadores estavam, né, cansados. Não era falta de mobilização. E que, inclusive, serão publicados os bastidores do empate e ele vai querer ler as críticas da torcida nos conteúdos do Grêmio. Então vamos se preparar aí, porque conteúdo de bastidor do empate do Grêmio, para mim, vai ser novidade. É bom a gente ficar ligado e eu prometo que se tiver, eu vou fazer um conteúdo e a gente vai reagir, inclusive, aos comentários dos torcedores. Para fechar o Diário do Grêmio KTO, tá? Repito, os jogadores comemoraram o empate, o Monsalve disse que conversou com o Renato, que foi um critério dele deixá-lo de fora, que tá tudo bem, ele e o Cristaldo, né, que quem sabe é o Renato. O Monsalves comunicando muito bem, tá? O Monsalves comunicando muito bem, o Renato falou que existe um problema de comunicação. Cara, o Monsalves na zona mista estava se comunicando extremamente bem, entendendo português, arrastando ali num portunhol, tava muito legal, muito bem adaptado, e ele inclusive falou sobre essa adaptação, dizendo que está muito feliz. Outro que está bem adaptado pelo visto é o Aravena, que foi convocado para a seleção do Chile. A gente vai fazer um conteúdo sobre o Aravena porque ele tem ganhado notoriedade e ganhado destaque aí nos bastidores, tá? E para fechar, Walter Kahneman não viajou. A informação que surgiu ao longo da sexta-feira é que o Kahneman poderia passar por uma cirurgia no quadril, porque ele tem sentido dores no quadril, um problema que não sei se é crônico, mas que ele convive há muito tempo. Renato não confirmou. Ele não confirmou nem as dores no quadril. Ele disse, olha, a última vez que eu vi ele estava treinando, foi no sábado. Ele tem um problema de virose. Só que convenhamos, é uma virose de 1,5 semana já, né? Tá estranha essa história. A história do Kahneman tá muito estranha. Tem o relato aí das dores no quadril. O Renato, ele disse, olha, converso com o departamento médico, não quis entrar muito a fundo no mérito. Tô achando muito estranha essa história do Kahneman. A gente vai ter que investigar melhor essa parada aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.